é muito importante eu colocar um número que seja um número real, isso é, pessoas estão ganhando isso, e que seja um número estimulante. Eu não quero fazer 5 mil, porque pessoas que ganham 1.000, ganhar 5, vão estar felizes da vida. Mas eu sei que essa pessoa que está ganhando 1.000 pode ganhar 20. Então eu não quero jogar embaixo, eu quero jogar em cima. Eu quero mostrar que é sim possível você chegar a 20 mil. Tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Personalize. Aqui eu trago ideias e sugestões para que você possa alavancar a sua carreira como professor de yoga e, com isso, realmente transformar a sua história. Eu sou o Dani Borges, idealizador do Personalize, e eu tenho como grande intuito fazer com que você seja mais valorizado como professor, fazer com que você chegue a um resultado expressivo financeiro e que você possa viver exclusivamente do yoga, tá bom? Eu estava falando lá no início que a primeira reflexão que você tem que fazer, eu até falei para as pessoas que era para você fazer como tarefa para esse final de semana, que é entender o que é para você viver exclusivamente do yoga. Qual é o valor? Se você colocasse um número, quanto você precisa ganhar como professor de yoga para viver exclusivamente dessa profissão? É muito pessoal, porque o ganho ele é muito individualizado. O ganho, para mim, ele pode ser um, para você pode ser outro. A necessidade que você tem agora é uma necessidade talvez diferente do que você vai ter daqui a alguns anos. Mas é muito importante a gente colocar um número. Eu dei um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com yoga, eu tinha o meu parâmetro, não sabia quanto ganhava um professor. E o meu parâmetro em relação ao yoga era que eu queria ganhar aquilo que eu ganhava na minha empresa, que era entre 12 e 15 mil reais mensalmente. Então, esse era o meu parâmetro. E a partir do momento que eu entrei na profissão, e eu fiquei anos sem ganhar nada, pagando para trabalhar, eu entendi que aqueles 12, 15 mil ia demorar, ou talvez eu não ia nunca alcançar. Esse era o meu pensamento na época. E aí eu também mudei o valor. Eu falei assim, cara, eu vivo na escola, não pago aluguel, não sou só eu, não tenho grandes necessidades, não ligo para carro, por exemplo. Então, se eu ganhar 5, 6 mil, para mim está ótimo. E aí eu coloquei essa como a minha meta na época, 5, 6 mil reais. Se eu ganhasse isso, estaria ótimo. E aí o tempo foi passando, eu fui aos pouquinhos conquistando um resultado melhor, demorou. Então, eu não gostaria que ninguém passasse por tudo que eu passei no início de profissão. E até foi um dos motivos de eu ter feito Personalize. E aí, depois desse valor de 5, 6 mil, começaram a entrar outros fatores. Eu queria já não morar mais na escola, eu tinha vontade de ter o meu espacinho, pagar um aluguel. Eu tinha vontade de ter filhos, casei e tive filhos, aumentou a minha despesa. Eu tinha vontade de voltar a viajar para lugares que eu viajava antes. Então, o meu valor já não dava mais para ser os 5 e os 6 mil. E aí eu fui colocando metas. Era 10, depois era os 12, 15, depois era os 20, depois era passar dos 20. E essas metas elas foram acontecendo de uma forma natural. Mas é importante você ter essa meta, não uma meta chutada. Até a Iraci estava falando antes de cair, que ela falou, vou chutar 5 mil. Eu não sei que cidade que você mora, Iraci. Me fala aí de onde você é. E para ela morar, ela vai ver lá, tipo, para eu pagar comida, aluguel, ou água, luz, telefone. Ela é de Diadema. Olha que curioso, a minha empresa era em Diadema, Iraci. A minha empresa, antes de trabalhar com yoga, era em Diadema. Eu trabalhava no bairro do Eldorado. A minha empresa era lá. E aí, você tem a ideia, cara, eu tenho que colocar no papel quais são os meus gastos, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Então, para eu viajar uma vez por mês, qual é o meu gasto para isso? Para eu comer, qual é o meu gasto com alimentação mensal?
Qual é o meu gasto? Qual é a minha despesa em casa mensalmente? Ah, mas eu moro com os meus pais ainda. Beleza. Você vai colocar o que você precisa ganhar para viver exclusivamente, não precisar de mais nada. Então, se for 5 mil, que é o que ela tinha falado antes da live cair, se for 5 mil, ótimo. Então, você vai começar a traçar um plano para ganhar isso com yoga. E entender que isso é possível. Tá? É importante não chutar. Por isso que eu falei, chutar pode ser um primeiro passo. Se você não tem nem ideia, você vai chutar. Mas o mundo ideal é que você sente e coloque no papel quais são os seus gastos. E a maioria das pessoas não fazem isso. Eu não fazia isso. Eu não tinha ideia do que eu queria, do que eu precisava. Tá? Quando você tem essa ideia, fica mais fácil você entender o que é viver exclusivamente do yoga. Por isso que quando eu falo de números, eu estou falando de números dentro da realidade que eu enxergo. Como assim, Dani? A realidade das pessoas que estão fazendo, que estão ganhando, a realidade das pessoas, o que elas ganham como professor, é uma realidade baixa. Está abaixo dos 5 mil que a Iraci chutou. Então, a realidade está entre 2 e 3, da maioria dos professores. Beleza, então, cara, se é a realidade, então eu vou ficar nesse número. Não, não vai. Porque tem várias pessoas que podem servir como parâmetro para você que estão ganhando 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 com yoga. Então, você já começa a ter um outro prisma, você começa a enxergar por uma outra visão. Já não está enxergando pela visão do normal, do que as pessoas, o geralzão ganha. Tá? Então, você tem ali um prisma diferente. Aí você pega, além desse detalhe, além desse número, eu peguei os 20K. Por que foi 20 mil? Eu poderia falar para falar assim, olha, eu te ensino a ganhar 5, eu te ensino a ganhar 10. Por que eu peguei um número mais elevado? Para mim seria mais fácil. Olha, Iraci, você não ganha 5, você ganha 1.000, eu vou te fazer ganhar 5. Seria muito mais fácil para mim. Só que eu sei que é possível chegar a 20. Eu sei que é possível a Nath, que está aqui, dobrar o valor do que ela ganha mensalmente. E eu sei que a Nath mensalmente ganha ali por volta de 8, 9, 10 mil. E eu sei que é possível. E que depende dela. Então, nessa lógica, é muito importante eu colocar um número que seja um número real, isso é, pessoas estão ganhando isso, e que seja um número estimulante. Tá? Eu não quero fazer 5 mil, porque pessoas que ganham 1.000, ganhar 5, vão estar felizes da vida. Mas eu sei que essa pessoa que está ganhando 1.000 pode ganhar 20. Então eu não quero jogar embaixo, eu quero jogar em cima. Eu quero mostrar que é sim possível você chegar a 20 mil. Tá? Então, é muito importante. Essa é uma tarefa, mão na massa para você. Coloca no papel quanto você precisa. Chegou o Rafa, por exemplo, na live, e aí eu falaria assim, o Rafa mudou agora para Arraial da Ajuda. Então, ele precisa entender, se ele não fez isso ainda, ele precisa colocar no papel qual que é o montante que ele precisa. Independentemente se ele trabalhe com yoga ou não. Quanto eu preciso de dinheiro mensal para viver minimamente, para viver bem. Então, assim, para não passar perrengue de não poder comer, para não ficar desesperado de pagar uma conta. Então, quanto que você precisa viver? E cada um de nós somos diferentes. A Nath tem os gatos. Eu tenho as filhas. Tenho as minhas vontades, as minhas necessidades. A Iraci talvez tenha a contribuição com a família. Então, assim, cada um de nós temos necessidades. Então, a gente tem que colocar isso no papel. E não dá para ser chutando. Acho que é isso. Não, é colocar no papel. Eu fiz aqui, colocando escancaradamente um pouco da minha vida, eu fiz a minha despesa mensal, minha e da Fabi, despesa familiar. Cara, a despesa familiar, ela está muito alta. Se o meu número for baixo, se o meu número fosse 10 mil, por exemplo, 10 mil eu praticamente só pago
Quer dizer, nem isso eu consigo pagar a educação das minhas filhas. Porque eu quis proporcionar uma boa educação. Eu não fui nas escolas mais caras. Mas uma boa educação para elas e que elas pudessem ficar num período de tempo que eu pudesse trabalhar, uma boa educação. E aí juntando mais material didático, tudo que envolve educação de duas filhas, é mais de 10 mil reais. Tá? Eu poderia ter levado... Poderia, mas aí são escolhas. Então, viver bem, para mim, é eu poder proporcionar para minha família uma boa educação, ou o melhor que eu puder entregar. Então, essa é uma tarefa para você, coloca no papel. Depois, na live que eu acabei de fazer, então, me falaram se era possível um professor novato ou um professor inexperiente ganhar dinheiro com a profissão, viver exclusivamente do yoga. E eu respondi para a pessoa que sim, que era possível. E eu vou repetir isso pela terceira vez, que é os patamares dos professores. Nós temos patamares diferentes. Nós temos a Nath e o Rafa, que estão aí com mais de 10 anos de profissão. Eu conheço os dois. Eu não sei, Iraci, se você já é professor ou não. Me fala se você já é professor e quanto tempo você tem de profissão. Tem mais alguns que eu conheço aqui que estão com 1, 2 anos de profissão, que entraram na live. São 1 ou 2 anos de profissão. E provavelmente tem um terceiro patamar, que são aquelas pessoas que estão no processo de formação, que ainda não se formaram. Ainda não, a Iraci não é professora ainda. Então é o caso da Iraci. Então são pessoas que estão no processo de formação. E o que eu citei na resposta na live anterior foi que sim, uma pessoa que está no caso da Iraci, se ela construir a base dela de aprendizado, se ela construir, se ela tiver pessoas, ou tiver cursos, ou tiver qualquer detalhe que faça com que ela tenha uma estrutura, ela vai sim já sair, entrar na profissão, não sair, mas entrar na profissão já com um resultado muito expressivo. Talvez ela demore 1 ano, 2 anos para chegar aos 20K, talvez. Talvez ela não chegue. Então vai depender de quem? Vai depender dela. A Nath tá... Me fala aí, Nath, se você estiver na live ainda, me fala há quanto tempo você está na profissão. Então, digamos que a Nath esteja aí há 10 anos. Então, a Nath está há 10 anos e ela está com um ganho de 10 mil, mais ou menos. Se estiver errado, me fala aí, Nath. E será que ela precisa dos 10 anos? Será que ela precisaria desses 10 anos? Não. Ela poderia ter alcançado um resultado muito mais expressivo antes. Provavelmente ela tem algumas coisas a serem ajustadas. Coisas que ela está habitualmente fazendo. Tá? Então, sim, é possível. Essa é a pergunta. Pergunta da live de hoje. É possível viver exclusivamente do yoga? É. Demoro? Eu preciso ter experiência, que foi a pergunta anterior. Eu preciso ter experiência. Eu preciso ter anos e anos como você, né? O pessoal falando para mim, eu preciso ter os seus 20 anos de experiência ensinando yoga para eu conseguir chegar a um resultado? Não. A Iraci, que não é professora ainda, ela tem condições? Tem. Fiz o curso de formação, terminei o curso na pandemia. E por que não colocou em prática ainda? Eu citei isso na live que eu falei de estar perdido. E é exatamente isso. As pessoas fizeram um curso de formação, e eu tenho vários cases desse tipo. As pessoas fizeram e estão inseguras de começar a ensinar. Elas não sentiram que têm condições de ensinar. E isso é que tem que ser mudado. Tá? Insegurança, tá aí. Esse é o grande ponto. A pessoa se sente insegura. Mas, caramba, eu falaria assim para a Iraci, mas você estudou. Você estudou. Você foi lá, você fez o curso. Então comece a ensinar. Coloca a sua cara a tapa. Vai lá e começa a ensinar. Se você não começar, não vai mudar a situação. Vai continuar a mesma. Entre indas e vindas, 12 anos com aulas. Nos últimos 2 anos, foquei em eventos, sem o valor oscila, mas mais ou menos no que você disse. Então é isso, a Nath falou, um outro case, tá? São 2 patamares diferentes de professores. Uma futura professora, né? Que ela se formou, mas não começou a dar aula, e tem uma professora que está aí há mais ou menos 12 anos e ganhando 10 mil reais por mês, com suas oscilações. 10 mil reais agora, antigamente ela não ganhava isso. E aí, o que a gente precisa entender?
em que patamar você está. Primeira coisa. A primeira, na verdade, é você saber quanto você precisa ganhar. Depois qual patamar você está. Então, que tipo de professor é você? E no caso da Iraci, cara, coloca a cara a tapa, começa a dar. O que vai acontecer? É você colocar em prática aquilo que você estava aprendendo. E ponto. Não tem segredo. É colocar em prática o que você estava aprendendo. O máximo, as pessoas não vão gostar da sua aula. E aí, se as pessoas não gostarem da sua aula, você vai começar a entender o que você precisa mudar, o que você precisa aprender, o que você precisa transformar, o que você precisa fazer de diferente. Tá? Então, esses 3 patamares têm seus dilemas. Eu fiz a live sobre isso. Professor que está em formação, não se formou ainda. Professor que se formou, mas tem pouco tempo de experiência, eu considero aí de 1 a 5 anos. E professores, como é o caso da Nath, que já são experientes, já são antigos, têm 12 anos ensinando o yoga, mas que ainda não chegaram no resultado. Ambos, a tríade tem as suas dificuldades. A Nath está falando, já ganhei quase 0. Cara, é a realidade. A minha realidade foi assim, Nath. A realidade do Andy, que estava aqui, falou que foi assim. Então, as pessoas, é um alto e baixo que, eu vou usar as palavras do Andy. A minha vida financeira como professor de yoga, antes de me conhecer, o Andy falava que era uma montanha-russa, que subia um pouquinho acima do 0, descia abaixo do 0. Um pouco acima, um pouco abaixo. No final das contas, depois de 18 anos, a média era 0. E aí ele falou assim, depois, agora que ele está ganhando 20 mil reais mensais, ele achou alternativa. E não importa, a Nath falou aqui uma coisa legal, ó, ela está usando aulas, eventos, produtos, ela pegou vários nichos, e é legal, é a característica da Nath. Cada um de nós, professores, vão ter que descobrir o seu perfil de professor. E é um dos itens que eu ensino aqui no Personaliza. Tá? Cara, e é muito importante a gente chegar a esse resultado, a gente chegar a gente mostrar para as pessoas que é possível. Esse é possível? É. Por que é importante? Porque eu preciso mostrar para as pessoas que é possível. Porque eu não vou fazer o trabalho sozinho. Eu não vou ser o único professor no mundo. Quanto mais professores tiverem, maior o impacto do yoga no mundo. Não importa o tipo de yoga. Então, quanto mais professores estiverem ensinando, maior o impacto do yoga no mundo. E aí, quanto mais e mais pessoas estiverem atingindo esses resultados mais expressivos, mais pessoas vão querer buscar essa qualidade e, consequentemente, a gente amplia o nível dos ensinamentos. Porque cada professor vai se puxar cada vez mais para estar com um nível melhor. Quanto mais professores como a Iraci, a Juliana, a Nath, o Rafa, quanto mais professores incríveis tiverem, melhor vai ser para mim como professor. Porque mais eu vou me puxar para chegar no mesmo nível desses professores. Então, eu poderia falar assim, eu vou guardar para mim o meu conhecimento, eu estou atingindo o resultado que eu quero, estou feliz, vou guardar para mim. Mas não, se eu compartilhar isso, e se esses professores que estão me ouvindo agora e aqueles que vão me ouvir depois, se todos esses professores estiverem chegando ao resultado expressivo, cara, incrível. Incrível. Vai ser bom para todo mundo. Porque por mais que eu tenha energia, por mais que eu trabalhe um monte, eu não vou conseguir abraçar todas as causas. Eu não vou conseguir atingir todos os alunos, porque tem alunos que não vão ter o meu perfil, ou eu não vou ter o perfil do aluno. Esses alunos vão ter perfil de outros professores, como os que estão aqui. Então, a lógica precisamos mostrar que é possível. Precisamos chegar a resultados. A Nath, como ela falou que ela estava ganhando 0, talvez ela tivesse parado. Ela foi resiliente de não ter parado de ensinar yoga. Ela poderia ter ido por outra via. Isso a gente tem que entender. Se nós não estivermos ganhando bem profissionalmente, a grande tendência são os professores pararem.
E não existe, eu já busquei tentar achar esse dado, mas não existe. A quantidade de pessoas que se formaram e não seguiram na profissão. E eu não tenho dúvida que a maioria dessas pessoas não seguiram na profissão porque não tiveram resultado, não chegaram ao resultado que minimamente precisavam. E eu volto à pergunta, que é a tarefa sua de casa, de final de semana. Coloca no papel qual é o seu gasto mensal, com tudo. O que você precisa para que você tenha um valor que você conseguisse me responder. Por exemplo, na live de segunda-feira, você falasse assim, Dani, eu cheguei no valor, eu preciso, para viver do yoga, eu preciso ganhar 5 mil, 10 mil, 8 mil, 3.200, 20 mil, 30 mil. Então, coloca aí qual é o resultado que você precisa. Essa é a sua tarefa para o final de semana. Orgulho aí de ter várias pessoas entrando, entre elas, meu grande amigo, ídolo e aluno, Ricardo Japinha. Obrigado, Japinha. Obrigado pela felicitação do meu aniversário. Então, o número de professores que existem é grande. Existe um número... Também não há uma conclusão exata de quantos professores existem, professores de yoga existem no mundo. Não sei quantos professores existem na sua cidade. Mas o que eu sei é que o número de pessoas que nunca praticaram yoga é gigante. Então, pensa à sua volta. Pensa no seu círculo familiar e de amigos mais próximos. Quantas dessas pessoas nunca praticaram yoga? Eu acho que você vai ficar assustado se você perceber isso. Tá? Eu acho que você vai ficar abismado se você perceber que a quantidade de pessoas à sua volta que nunca praticaram yoga é gigante. Então, olha quantas possibilidades você tem para ensinar, independentemente da quantidade de professores que existam no mundo. Porque você é uma pessoa com muita gente ao redor que nunca praticou yoga. Se eu pegasse aí, sei lá, de um círculo de amizades do meu colégio, se eu pegar ali 50 amigos de colégio, eu tenho certeza que dos 50, 70, 80% nunca fizeram yoga. Por paradigma, por preconceito, ou porque nunca tiveram oportunidade. Então, olha quantas oportunidades você tem de futuros alunos. Então, você tem que pensar dessa forma, você tem que agir para que essas pessoas sejam seus futuros alunos. Tá? E aí eu falaria outra coisa. Existe um momento ideal para a gente ter um resultado? Não. Essa foi a resposta que eu fiz para a Elise, que eu dei para a Elise na live anterior. Não existe um momento ideal. O momento ideal é quando você quer mudar a sua história, quando você já não quer mais continuar tendo o resultado que você tem. Ou quando a Iraci decidir falar assim, cara, eu quero viver do yoga. Eu estudei para essa bagaça, agora eu vou me aprofundar. Eu vou fazer. Eu vou colocar em prática aquilo que eu estudei. Esse é o momento ideal. É quando você decide, cara, é agora, não é depois, não é amanhã. Olha, até o meu grande médico, Marcelo Queiroz, doutor Marcelo Queiroz, que me ajudou na minha recuperação, está me ajudando, né? Que me transformou num biônico. Até ele está na live hoje, feliz. E então é isso. Agora, qual é o passo a passo? O que as pessoas mais erram? Onde as pessoas mais erram quando se fala de chegar a resultados, de poder viver exclusivamente do yoga? Então, eu acredito que o primeiro grande erro, e que às vezes não está nas suas mãos, é a formação que foi feita. Então, esse é o primeiro grande erro, porque a formação ela se baseia, em geral, exclusivamente no conteúdo de yoga. Ela não se baseia no trato com o aluno,
na divulgação sua como profissional, ela não se baseia no dia a dia, no cuidado, no direcionamento individualizado do seu conhecimento. Então, em geral, a formação ela não oferece isso. E, consequentemente, é um erro. Um erro de quem está ensinando, um erro de quem escolheu a formação e não percebeu isso, não sabia às vezes. Tá? Isso é um grande erro. Depois, o segundo grande erro, e talvez o maior, é cuidar dos alunos. É cuidar de uma forma expressiva dos seus alunos. E aí a gente tem que falar sobre cuidar, porque muita gente acha que está cuidando dos alunos, que está fazendo um bom papel. E muitas vezes está muito longe do que você como humano, esperaria de um serviço que você contratasse. Então, quando eu falo de cuidar do aluno, é realmente cuidar de uma forma diferenciada, gerar uma experiência única, de você ter 100% da sua atenção voltada para o desenvolvimento daquele aluno, para o crescimento daquele aluno. Tá? Então, isso é chegar num nível de cuidado do aluno muito diferenciado. Você está nesse nível? Então, se você não está, você está errando aí. E aí precisa ser corrigido. Tá? Então, assim, o que eu posso falar como melhorar? Primeira coisa, né? Já passei a lição de casa. Digamos que você tenha feito essa lição de casa, que é chegar a um valor minimamente ao que faria você viver exclusivamente de yoga. E aí, agora, entendendo o seu patamar, entendendo e conhecendo qual que é o seu patamar como professor, isso é, vou repetir, para quem não estava na live antes, você não se formou ainda, ou ainda não colocou em prática a sua formação, como é o caso da Iraci. Você é um professor novato, que tem entre 1 e 5 anos de profissão, e aí você tem ainda tem uma experiência a ser adquirida, ou você já é um professor experiente, já tem muitos anos de casa, como é o caso da Nath, do Rafa, só que ainda não chegou no resultado. Sabendo em que pé, você só vai olhar, olha, é a sua realidade, eu estou nesse patamar. Beleza, para agora e mude o seu pensamento. Se você é como a Iraci, coloque em prática. Eu vou mudar meu pensamento, tirar essa insegurança da frente e vou colocar a minha cara a tapa. Eu vou colocar em prática aquilo que eu venho estudando e aprendendo. Se eu sou um professor inexperiente, não vou me comparar com outros professores. Agora, para e começa a agir, começa a ensinar aquilo que você se propôs. Esqueça a comparação com outros professores, por enquanto. Se você é um professor antigo e não está chegando a resultado, para agora e quebra um pensamento de que você tem experiência, que você é o fodão, ou você sabe tudo. Para agora e saiba que se você não chegou no resultado que você queria, você precisa ajustar, limpar, eliminar determinados pensamentos que não estão contribuindo para que você chegue ao resultado que você quer. E aí, fazendo essa leitura, ajustando o que tiver que ajustar, aí começa a sua transformação. Eu citei numa das lives da estrada sem fim. Então, isso vale para quem é muito antigo. Você está agindo já num piloto automático. Você já age de uma forma que você acha que é legal. Só que você não está chegando a resultado nenhum e você vai indo. Talvez fosse a Nath, há algum tempo atrás, que estava ali ganhando zero, fazendo as coisas que ela estava fazendo, e ela talvez ficasse mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos, e não tendo resultado, sempre ficando nesse alto e baixo e mantendo uma média de zero. Então, quando você consegue parar, olhar, observar, aprender, ajustar o que tiver que ser ajustado, seja uma crença limitante, seja uma ação que você estava habituado a fazer só daquela forma, quando você para, ajusta, alinha, você começa a mudar a sua rota. E aí, muito provavelmente, você vai na direção de viver exclusivamente do yoga e chegar a esse resultado que você levantou ou que você vai levantar no final de semana.
tá bem?